Boa noite, bem-vindos ao Index 6 de dia 13 de setembro. O Index 6 é a rubrica diária do bullpowerinvest.com, onde são analisados 6 índices, a saber o S&P 500, o DAX, o PSI 20, o Bovespa, o Shanghai Composite e o Sensex, o índice indiano. Vamos começar, como sempre, pelo Sensex, que dos 6 índices é aquele que tem a melhor performance desde o início do ano, é aquele que tem tecnicamente que está mais bullish e vamos ver como é que ele se portou hoje. Hoje brindou-nos com um novo máximo de médio prazo, ou seja, este é o valor mais alto que o índice realizou nos últimos 31 meses e tem tido de facto uma evolução fantástica, ou seja, desde o breakout da linha superior do canal, que era a anterior resistência e que já havia sido testada por 3 vezes sem qualquer sucesso. A verdade é que à primeira vez que o índice consegue um fecho acima da linha superior do canal, bastaram 4 sessões, especialmente a vela de hoje é fantástica e temos novo máximo de médio prazo, ou seja, é o valor mais alto dos últimos 31 meses. E o índice, desde que teve o breakout, foi sempre fazendo novos máximos até que culminou no dia de hoje. Conforme eu tinha referido no último update, estou bastante bullish relativamente nos updates anteriores, bastante bullish relativamente à economia indiana, que no último trimestre cresceu 8,8%, no entanto também tem um grave handicap que está relacionado com a inflação, que está em torno dos 10%. É possível que o Banco Central indiano tome algumas medidas de contenção na inflação e isso poderá obviamente penalizar o mercado, apesar de eu achar que essa notícia já está em parte descontada, porque é só uma questão, não há uma questão de dúvida se o Banco Central indiano irá tomar essas medidas ou não de contenção na inflação, que passam por um aumento das taxas de juros, mas a questão que o mercado colocará será quando, porque o fato do Banco Central Europeu ir tomar essas medidas parece-me ser um dado adquirido. Vamos agora passar ao Bovespa. O Bovespa também teve um dia fantástico. Os mercados hoje tiveram todos um dia bastante positivo, graças não só à produção, ao número fantástico da produção industrial na China, que esteve nos 13,9%, como também devido às regras que foram aprovadas de regulação do sistema financeiro, as regras de Basileia, e o mercado reagiu bem a estes dois dados. O Bovespa, conforme vocês sabem, tinha aqui esta resistência que eu considerava bastante importante e até quebrar esta resistência eu não via força no Bovespa para ir testar aqui novamente os máximos médio prazo nos 71.989 e a verdade é que hoje tivemos uma vela fantástica que quebrou, testou, a resistência foi testada aqui por 3 vezes e à quarta vez consegue fechar acima desta linha de tendência descendente que vinha ali desde os 71.989. Este range que eu havia traçado deixou de fazer sentido, eu até vou retirá-lo e neste momento vamos passar a considerar esta linha de tendência ascendente como um novo suporte e será interessante ver como é que o índice irá reagir nos próximos dias. Vamos ver se terá força para ir aqui ou não a este valor, seria bastante positivo. Se eu conseguisse, obviamente, para quem está longo no Bovespa, para quem está curto, isto não são boas notícias. Como suportes, vamos continuar aqui a vigiar esta linha de tendência ascendente, que já funcionou por 3 vezes. Só teve aqui um false break, mas tem funcionado bastante bem. E este é o suporte importante. Como suporte mais próximo, temos aqui a média móvel de 200 dias, que hoje está nos 66.480. Vamos ver como é que corre o dia da manhã, ver se o Bovespa se consegue manter acima do seu novo suporte e anterior resistência, que é esta linha de tendência descendente que vem ali desde meados de abril, mais ou menos. Só referir que desde o início do ano o Vespa está quase positivo, já teve muito pior, ele tem uma desvalorização de 0,81%. O DAX não fugiu à regra dos mercados. Desde o início do ano o DAX, dos 6 índices analisados, é o segundo que tem melhor performance, já valorizou 5,11% e hoje conseguiu quebrar aqui
esta, esta resistência, que já tenho que alterar aqui, já não é resistência, é o novo suporte, que está aqui nos 6.217. Conforme eu havia referido, o DAX aqui já havia conseguido milimetricamente fechar acima deste valor. A sessão de sexta-feira foi negativa, agora parece-me, abriu aqui em gap up. Vamos ver se terá força para ir ali a este valor, aqui aos 6.342. E quem sabe fazer até novos máximos de médio prazo. Eu recordo que os máximos de médio prazo foram realizados aqui no dia 6 de agosto, nos 6.386. Possivelmente esta figura, não sei se irá neste momento, esta figura de triplo topo tende a parecer descabida, mas esta situação pode alterar. O suporte a vigiar é então aqui os 6.217. E caso quebre este suporte, temos aqui os 6.088, que é o suporte mais próximo. O mais importante continua a ser esta linha de tendência ascendente que vem ali desde fevereiro, que funcionou relativamente bem, teve aqui este falso break, mas depois recuperou bem o índice, e o DAX está a acompanhar o sentimento positivo que parece ter contagiado os mercados. Passar ao PSI, até o PSI conseguiu o que parecia impossível, ou seja, quebrou aqui também terei aqui que mudar os 7.490, que tinha sido, que era uma resistência que o PSI andava a tentar quebrar já há algum tempo. No entanto, vamos olhar aqui para o que sucedeu aqui, para contermos um pouco o nosso otimismo, ou seja, pode-se estar a dar aqui novo false break e o índice retornar novamente aqui abaixo, mas neste momento o suporte mais próximo do PSI já não é a linha de tendência ascendente, mas sim a anterior resistência e novo suporte aqui nos 7.490. Vamos ver se o índice terá força para ir aqui até à próxima resistência, que está nos 7.660, aqui na média móvel 200 dias. Se o índice quebrar aqui a linha de tendência ascendente, e o caso fica mais feinho e possivelmente virá aqui testar os 7.244, mas neste momento o índice parece ter força para ir pelo menos ali à média móvel de 200 dias. Desde o início do ano o PSI desvalorizou praticamente 11%. Agora ao índice de todos os índices, ao S&P 500, que está novamente positivo, depois de um grande período em que esteve no vermelho, está novamente positivo e conseguiu, é o dado mais importante, fechar acima da média móvel de 200 dias. À semelhança do que eu referi ao PSI, não convém desde já ficarmos muito otimistas, porque convém recordar o que aconteceu aqui. O índice teve aqui uma série de sessões onde fez um flat top e não conseguiu quebrar esta, que para mim é a resistência mais importante neste momento. Quebrada a linha de tendência descendente que vinha ali desde os 1219, esta é a resistência mais importante aqui nos 1131, 1130. E se o índice quebrar esta, ainda terá que vencer esta, que é nos 1063, e aí podemos começar a pensar em novos máximos de médio prazo. O índice tem aqui uma série de gaps abertos. Os gaps não têm obviamente que ser fechados, mas por vezes parece um capricho do mercado ir lá fechá-los. Portanto, eu gosto sempre de assinalar os gaps. E temos também aqui um dado positivo, que é a média móvel de 10 dias cruzou em alta a média móvel de 50 dias, o que reflete a tendência ascendente do índice neste momento. Sucedeu a mesma coisa aqui e conforme eu referi há pouco, convém não esquecer que o índice empancou aqui nos 1130, portanto vamos ver. O importante neste momento é quebrar este valor. Esta é a resistência mais próxima, os 1130, 1131. O suporte neste momento mais próximo está na média móvel de 200 dias. Quebrando aqui média móvel de 200 dias, está aqui no gap que abriu nos 1110. Vamos ver como é que corre a sessão da manhã. Eu tento não estar demasiadamente otimista e passo a explicar porquê. Amanhã temos às 8h30 dos Estados Unidos, portanto 1h30 de Portugal, temos aqui os dados do retalho. Vai ser importante. Estes dados irão condicionar seguramente a direção do mercado. Conforme eu referi, será à 1h30. E depois também temos aqui o sentimento. Quando estávamos, penso que terá sido mais ou menos aqui
quando estávamos aqui, num update do Index 6, eu havia referido que estava o sentimento bullish em 20 e eu havia referido que a última vez que o sentimento bullish tinha estado tão baixo tinha sido nos 19 e tinha sido em março de 2009, antes daquele bull fantástico. Mas agora está-se a dar o inverso, ou seja, é possível haver alguma correção se tivermos este indicador do sentimento dos investidores americanos como um indicador contrarian. É possível haver alguma correção, porque neste momento o sentimento bullish já está em 43%, ou seja, desde aquela subida aqui, deixa-me baixar, desde aquela subida aqui já subiu 23%, ou seja, portanto, vamos ter em atenção este dado e este valor, e também amanhã os dados do retalho, das vendas a retalho nos Estados Unidos, que isso irá seguramente condicionar os mercados. Relativamente ao Shanghai Composite, este é o índice com a pior performance, como vocês sabem, desde o início do ano caiu 17,97%. Esta é a resistência maior, ou seja, a linha de tendência descendente que vem ali desde agosto já foi testada por 5 vezes, o índice nunca conseguiu vencer. No curto prazo, podemos ver que hoje o índice voltou a fechar acima dos 2.681, o que é positivo, mas aqui também havia fechado e a verdade é que corrigiu. Vamos ver se o índice consegue pelo menos consolidar à volta destes valores, seria muito bom. Criar aqui uma boa base, não descer abaixo dos 2.556. Se o fizesse, aí possivelmente iríamos novamente testar os 2.319. Seria bom criar aqui uma boa base antes de podermos começar a pensar em termos bullish no Shanghai Composite. E de momento eu penso que aqui os 2.886, se o sentimento nos mercados for positivo, penso que será execuível o índice chegar pelo menos a este valor. Chegar aqui já será mais complicado e quebrar ainda muito mais complicado será. Mas pronto, isso ainda falta algum tempo para que tal aconteça e eu estarei cá para acompanhar os desenvolvimentos destes 6 índices. Deixo com o disclaimer e também com um convite para passarem por bullpowerinvest.com. Foi criado um novo fórum dedicado às ações portuguesas. Já teve 2 snapshots técnicos por parte do Hugo Villa, que é um colaborador do Bullpower Invest. Ele fez um snapshot técnico e fundamental à Altri e à Jerónimo Martins e tentará manter este ritmo, pelo menos fazer 2 a 3 empresas diariamente, até que todas as empresas do PSI 20 tenham este snapshot criado, que é para depois passarem a ser acompanhadas. Portanto, participem, coloquem as vossas questões, as vossas análises. O fórum está criado mesmo para vocês poderem participar. E pronto, até amanhã. Amanhã estarei de volta com o Index 6 e esperemos que os dados do retalho sejam bons. Obrigado, boa noite.